Graças a Deus. Meus irmãos, ao longo da existência espiritual de cada ser, assim como nós encarnados, também outros espíritos já desencarnados, formamos registros de consciências ao longo do tempo, tanto positivas quanto negativas. E a presença de registros de informações ainda negativas nas consciências ainda persistem, ainda existem, o que impede, em alguns casos, o acesso à espiritualidade maior ou o acesso às plataformas e dimensões superiores. Isso porque uma célula de informação registrada na consciência de um espírito, pequena que seja, é suficiente para impedi-lo de entrar dentro de uma dimensão. Então, o que essa célula negativa representa? A presença do mundo inferior dentro do ser espiritual, dentro daquela pessoa, dentro daquele espírito que ali está, encarnado ou desencarnado. A grande orientação da espiritualidade é lutarmos contra essa faixa de consciência que abrigam dentro de nós os registros ainda de encarnações passadas, ao longo dos tempos onde captamos informações negativas e as registramos dentro da nossa consciência. Essas informações, por centenas de anos que tenham passado, ainda estão registradas. É o que reflete aos nossos espíritos, às vezes, as limitações, os traumas, as situações que pesam dentro de uma inteligência superior, que habitam dentro de nós também da mesma forma. O que queremos colocar com isso? Que nas nossas células de consciência existe grande parte da luz, onde está o registro e as células das nossas inteligências superiores. E também está a parte negativa de registro de informações inferiores, contrabalançando essa parte da nossa própria consciência. Então, esse é o estágio, o status que nos encontramos. Vem, então, a grande orientação: não alimentar sua consciência com mais informações negativas. Não alimentar suas células submersas na sua consciência com qualquer desejo ou emanações. Daí a necessidade, falada anteriormente, para que cultivemos dentro de nós mesmos as melhores virtudes. Porque você cultivando as virtudes, você acessa a energia da luz para dentro do seu próprio corpo. E assim você vai sufocando essas células que ainda lá estão, e até que elas sejam desintegradas por você mesmo, por si mesmo. Então lembramos disso. É uma batalha que tem que ser lutada. Onde você conseguiu isso, você pergunta? Ao longo da sua existência espiritual. Nos milênios da sua existência espiritual. Lá está, então, a origem dos registros espirituais que carregamos, positivos ou negativos. E hoje, ainda encarnados, refletimos esses registros. Daí as razões por que uns têm mais inteligência e aprendizado do que outros que têm menos. Outros têm atitudes de uma certa forma positiva, outros têm atitudes intermediárias ou negativas. Por que os seres são tão diferentes? Em razão dos seus registros de consciência. Então, trabalhamos dentro do Sistema Universal da Luz, trabalhamos com as desintegrações e os desdobramentos durante todo o tempo, e vem sempre a mesma orientação, repetidamente colocada por diversas vezes, para a evolução do espírito, conectar com a luz, buscar seu magnetismo no mais grau de elevação. Repetidas vezes falamos o mesmo assunto aqui, por orientação da espiritualidade, porque a cada vez que falávamos, e que se escutava novamente pelas gravações, as orientações, você ativava esse magnetismo, conduzido pelas palavras e pelas energias que eram emanadas nas palavras então emitidas. E assim você ativava e provocava dentro de você a reação da sua cadeia energética. Essa reação contra-atacava as células da sua própria consciência. Isso é um processo de limpeza interna do nosso ser espiritual. Temos que trabalhar de todas as formas, nos combatendo internamente, para tirarmos essas poluições que ainda carregamos. Vamos lembrar sempre disso. Tudo é feito dentro de um objetivo. Buscarmos as melhores virtudes para não deixarmos que venhamos a nos contaminar novamente, alimentar novamente, abastecer novamente o negativo que se alojou dentro das nossas células. Ativarmos o positivismo no mais alto grau. Vigiar. Como diz o grande mestre, orai e vigiai. Vigiar.
Mas vigiar você mesmo, não é vigiar os outros, vigiar seus sentimentos, vigiar seus pensamentos, vigiar suas emoções. São as mesmas orientações de sempre. Por que isso? Porque, tecnicamente falando, a cadeia energética interior, ela movimenta de acordo com aquilo que você provoca dentro dela, no sentido que você provoca. Como estamos passando por uma faixa agora vibratória, e que se instala já nesse próximo domingo, uma nova faixa desse novo portal que é colocado, onde as células de consciência terão que ser renovadas, e serão renovadas, como diz a espiritualidade, serão renovadas. Elas entrarão em processo de desintegração. Então, façamos a nossa parte, colaborando com o nosso próprio ser espiritual, ativando o positivismo para que a gente não sofra impactos de memória, impactos de lembrança, impactos de perda de consciência momentânea, pelo impacto das energias de luz sobre as nossas células doentias. Isso vai acontecer, sim, já iniciou o processo e já está acontecendo. É necessário que aconteça. E por que isso ocorre? Porque a espiritualidade maior, por ordem de Deus Pai Todo-Poderoso, tem que fazer a transmutação, a renovação desse sistema espiritual. Os seres espirituais de luz, querendo ou não, passarão pelo processo. Voluntariamente ou involuntariamente passarão pelo processo. Por quê? Porque não vai poder existir a presença de registros de consciências inferiores. O ser inferior foi desintegrado, mas a sua energia, a sua informação ficou dentro das células de alguns seres ainda existentes. Então tem que ser destruídas essas células, e elas serão. Então, daí a necessidade, então, dessa reação interna a nosso próprio favor. Lembrando, é uma ordem espiritual para todo o sistema universal, onde todos os seres encarnados e desencarnados, independente das faixas que se encontrem, têm que renovar seus estágios de consciência. E assim, vivemos esse processo. E assim, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso pelos conhecimentos e informações que temos, para anteciparmos as nossas posições mentais, as nossas posições de consciência diante das situações novas que vão surgindo a cada momento. Graças a Deus. Agradecendo a vocês pela presença e dedicação mais uma vez nesse dia de hoje. Graças a Deus. E lembrar vocês que na bênção, contamos com a presença de todos, que convidem pacientes, com pessoas conhecidas. Quanto mais plexos estiverem para receber energias dessa luz que vai ser instalada e estará presente dentro do templo, melhor ainda, grandioso ainda será, pois assim conseguiremos manter esse portal ativo pelo máximo de tempo possível. Graças a Deus.